Bom dia! Seguindo a hashtag Blackout Tuesday, hoje a nossa aula será assim, com essa imagem preta, praticamente um podcast, apenas com a minha voz. Todos que me conhecem sabem o quanto eu gosto de aulas divertidas, do quanto eu gosto de sorrir dentro da escola e como eu sempre acredito de verdade que a educação deve ser algo divertido, deve ser algo alegre, deve ser algo feliz. Mas hoje a nossa aula é de atualidades e a nossa aula é de repertório sociocultural. A nossa aula é sobre George Floyd e todas as manifestações que estão ocorrendo nesse momento, não só dentro dos Estados Unidos, mas pelo mundo inteiro. Não cabe sorrisos, não cabe um momento de alegria ou de brincadeira. Hoje a gente tem que parar e fazer uma análise muito profunda sobre a realidade do negro, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo. Vamos iniciar então com muita atenção para esse momento. Eu não consigo respirar. O aviso do George Floyd, instantes antes de morrer, sufocado por um policial que lhe pressionava o pescoço com o joelho, virou grito entoado por milhares de manifestantes ao redor do mundo. O assassinato de mais um negro por um policial branco foi o estopim de protestos em mais de 100 cidades americanas e em todo o mundo em plena pandemia de coronavírus. Como a impunidade de crimes raciais e a desigualdade acentuada pela pandemia se misturam nos processos desses protestos deflagrados com o assassinato do George Floyd. É isso que eu queria discutir com vocês hoje. Além da gente falar de todo o debate das desigualdades e das minorias, não em números, mas minorias em representatividade, é muito interessante a gente pegar e analisar como a pandemia do coronavírus também está relacionada com esses protestos, com esse momento tão importante que se inicia nos Estados Unidos, mas que se espalha por todo o mundo. O caso do George Floyd é o caso mais recente, mas ele toma uma proporção muito grande também por conta da pandemia. A gente tem que lembrar que o Eric Garner, em 2012, ainda na presidência de Barack Obama, também passou pela mesma situação. Também foi morto enquanto repetia a frase "Eu não consigo respirar". Essa frase foi repetida pelo Eric Garner pelo menos 11 vezes. 7 minutos depois de desmaiar, ele foi levado para uma ambulância e nessa ambulância ele não recebeu nenhuma tentativa de reanimação. Ele não recebeu essa tentativa de reanimação nem dos policiais, nem daqueles que deveriam estar lá para salvar vidas. E foi declarado 1 hora depois morto já no hospital. Nessa época, o próprio LeBron James e todos os outros artistas e pessoas importantes do mundo negro se posicionaram. O LeBron James, eu me recordo muito bem, usou a camiseta I Can't Breathe durante um dos jogos das finais contra o Golden State Warriors. Ele ainda era jogador do Cleveland, E essa manifestação estava presente, mas ela não teve as proporções que ela tem nos dias de hoje. Em 2012, a gente teve um caso tão semelhante ao caso do George Floyd, mas por que esse caso hoje do George Floyd traz tanta atenção? A gente tem que entender um pouco o momento americano, Tudo que eles estão vivendo nesse momento. Você tem no poder Donald Trump e toda a polarização política existente desde a sua eleição. Os Estados Unidos se dividem com a eleição do Trump. A gente tem que lembrar que as eleições americanas não é o presidente que ganha a maior quantidade de votos que sobe ao poder. Até porque quem teve a maior quantidade de votos nas eleições americanas, essa eleição contra o Trump, foi a Hillary Clinton. Porém, quem conquistou o maior número de delegados foi o Donald Trump,
o que fez com que ele subisse ao poder, levando toda essa polarização que ele tanto estimula dentro dos Estados Unidos. Além disso, você tem que entender que essa grande massa populacional não se vê representada por ele. Você tem que entender que o seu histórico de atitudes racistas, preconceituosas, não só com negros, mas também suas atitudes em relação às minorias, fazem com que eles não se sintam representados pelo presidente americano. Uma coisa que o Obama representava muito bem. Ele representava todos os americanos, e o Donald Trump, a gente pode dizer, representa apenas uma parte dessa sociedade americana. Além disso, a gente tem que citar a própria pandemia de coronavírus, né? Ela traz um cenário de desemprego e de um aumento muito significativo da desigualdade social. Se você for ver, a gente está tendo agora, pelos últimos dados nos Estados Unidos, um número de mais ou menos 40 milhões de desempregados. E a maior parte desses desempregados americanos é formado por afro-americanos. Assim como, quando você pega os números de morte por coronavírus, a maior parte daqueles que morreram por coronavírus também é formada por afro-americanos. Isso tudo serve para a gente perceber como a desigualdade social é real, mesmo numa das sociedades mais ricas, na verdade, na sociedade mais rica do mundo. A principal pauta desses movimentos que a gente tem visto agora, dessas manifestações de rua, é a luta contra o racismo e a luta contra a violência policial, não só contra negros, mas como as minorias no geral. E aí, como minorias, a gente pode colocar, no caso americano, talvez uma das minorias também tão em destaque quanto a minoria negra, a minoria dos latinos, que são tão importantes na economia e na sociedade americana, porém são minorias, não são respeitados e também sofrem com essa desigualdade. Em menor proporção, a luta é também contra o sistema de desigualdade que existe em todos os Estados Unidos. A gente tem que fazer uma perspectiva histórica disso. Os Estados Unidos, a gente já teve a escravidão. Depois da escravidão, a gente tem a Guerra de Secessão Americana, os nortistas e sulistas, os confederados, que lutavam pela manutenção da escravidão. Mesmo após a derrota desses sulistas na Guerra de Secessão Americana, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos viveu um regime de apartheid, um regime de segregação, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, que durou até a década de 60, quando personagens como Martin Luther King e Malcolm X estimularam a luta pelos direitos civis americanos. Após essas lutas, após essas conquistas por direitos civis, e aí vamos fazer uma referência muito forte ao Martin Luther King e a sua luta pacífica, o preconceito, o racismo continuou forte, muito forte. A hashtag Black Lives Matter, ela surge, na verdade, no caso de Rodney King, que ocorreu em 1992 em Los Angeles. Depois de ser espancado por policiais, a luta dos negros ganhou essa hashtag, ganhou esse nome, e ela continua existindo e continua presente até os dias de hoje. Essa violência policial, ela não teve uma transformação. De novo, a gente tem que lembrar que essas manifestações agora, elas representam todo o momento americano. Elas representam o desemprego, elas representam a desigualdade, elas representam a violência policial contra as minorias, elas representam o racismo e o preconceito. A gente tem que atuar, a gente tem que tomar posições, partidos, e a gente tem que transformar nossas pequenas atitudes para que possamos viver em um mundo melhor. Essa reflexão, ela tem que ocorrer desde os nossos pequenos atos.
As pequenas, que de pequenas não tem nada, falas ou brincadeiras, elas carregam muito desse preconceito e desse racismo. Eu gosto de citar uma coisa sempre que é a seguinte: nunca comparem escravidão, porque a escravidão ela é negativa e ela sempre será em qualquer aspecto. Qualquer pessoa que não tem acesso à liberdade, que é um escravo, vive uma vida ruim. Então, não se deve fazer comparações entre a escravidão brasileira com a escravidão americana. Assim como o racismo americano e o racismo e preconceito dentro do Brasil. Eles existem e não devem ser comparados porque todos são ruins e todos são ruins para toda a sociedade, não apenas para um grupo. Eles são negativos para a existência humana. E a gente deve ter posicionamentos, posturas e buscar uma transformação diária, porque muitas das nossas ações são, na verdade, ações enraizadas, são comportamentos enraizados em nossa sociedade, comportamentos antigos, que muitas das vezes a gente realiza ele de forma errada, sem percebê-lo, porque justamente esse mesmo é enraizado. Então a gente deve ter muita atenção em cada um dos momentos, em cada fala, em cada brincadeira, em cada comportamento. Eu só queria fechar essa nossa aula um pouco diferente e especial, lembrando que isso pode afetar diretamente a corrida eleitoral, a corrida das eleições americanas, né, que ocorre no final desse ano. Até então, Donald Trump tinha uma posição, vamos dizer, muito favorável a uma reeleição, né? Os Estados Unidos viviam uma ascendente econômica que, na verdade, sempre a gente tem que lembrar, essa ascendente econômica vem porque antes dele o Obama fez um grande trabalho. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, quando o Obama sobe ao poder, os Estados Unidos estavam afundados dentro de uma crise, que foi a crise da bolha imobiliária americana. O Obama consegue reerguer os Estados Unidos, coloca os Estados Unidos num trilho de crescimento e desenvolvimento, que o Donald Trump sobe ao poder e, de maneira sábia, consegue manter essa ascendente econômica, né? Porém, casos como esse do George Floyd, que trazem à tona toda a segregação americana, que se mantém até os dias de hoje, mesmo que não mais de forma, vamos dizer assim, na lei, porém dentro da sociedade e nos comportamentos americanos, né? E vamos lá, não é o comportamento de todo americano, tá? A gente está citando isso e a gente tem que saber que a gente não pode colocar todos dentro de um mesmo fardo, dentro de um mesmo cesto, tá legal? Então, casos como esse, a própria crise econômica gerada pela pandemia de coronavírus, as atitudes do governo em negar o coronavírus, o que fez com que os Estados Unidos fosse o lugar com o maior número de mortos até então por coronavírus no mundo, tudo isso está afetando diretamente essa corrida eleitoral. E aí a gente não sabe qual resultado poderemos ter ali no futuro. Por fim, novamente eu queria aqui deixar a minha manifestação, que essa aula é uma aula em homenagem a George Floyd, em homenagem a João Pedro, em homenagem a todos os negros, pretos, todas as pessoas que são seres humanos e que merecem respeito, dignidade, que são frutos e construíram a nossa sociedade, construíram com muita dor, com muita luta a nossa sociedade e que merecem todo o respeito do mundo. Essa aula não é só para o grupo de negros, pretos, mas é, na verdade, uma aula para todas as minorias que nós temos em sociedade. Todas as minorias, não em quantidade novamente, mas em representatividade. Isso inclui as mulheres, isso inclui os latinos, os homoafetivos e todos aqueles que não se sentem representados pelo Estado em qualquer lugar no mundo. Muito obrigado, um abraço para todos e uma boa semana. Até mais.